Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você, professor Tiago Andrade na área. Queridos, voltei, beleza? Olha só, amores, na aula anterior a gente viu o conceito de gráficos e tabelas, que é a primeira parte da estatística, beleza? Na aulinha de agora nós vamos à segunda parte da estatística, estatística parte 2, aquela que vem depois da parte 1, onde nós iremos aprender os conceitos de média, moda, mediana e os tipos de frequência. Frequência é muito importante para o Enem. Beleza, queridos? Bom, vamos lá que para o início da aula a gente vai começar relembrando alguns tipos de gráficos em exercícios. Beleza? Então, acompanha comigo aí, porque vai começar a festa. Queridos, este espetáculo de homem apresenta para você Estatísticas, parte 2, segunda partezinha da nossa aula. Bom, querido, anteriormente a gente viu alguns tipos de gráficos, vimos a definição de gráficos e tabelas e fizemos alguns exercícios. O Tiago vai relembrar dois exercícios aqui, fazer mais dois exercícios, perdão, para a gente relembrar o conceito de gráfico. Olha só, acompanha comigo o exercício do Enem 2017. Os congestionamentos de trânsito constituem um problema que aflige todos os dias milhares de motoristas brasileiros. O gráfico ilustra a situação representando, ao longo de um intervalo definido de tempo, a variação da velocidade de um veículo durante um congestionamento. Querido, repara aqui que no eixo X eu tenho tempo em minutos. 0 minutos, 2 minutos, 4 minutos, 6 minutos, 8 minutos, 10 minutos. E que aqui no eixo Y o Titi apresenta para você a velocidade. Não me interessa qual seja. Me interessa que no primeiro minuto ela é constante, do primeiro ao segundo minuto ela cresce, do segundo para o terceiro decresce, constante, cresce, decresce, constante, cresce. Agora vamos ver a pergunta, porque geralmente um gráfico de linhas como esse, ele indica crescimento ou decrescimento em um determinado ponto. Quantos minutos o veículo permaneceu imóvel? Imóvel, estático, parado, é a mesma coisa. Então, quantos minutos o veículo permaneceu parado, imóvel, ao longo do intervalo de tempo total analisado? Queridos, repara, se aqui indica a velocidade, parado é quando a velocidade é zero. E aonde a velocidade é zero? Olha só, a velocidade é zero entre o 6 e o 8. Ou seja, presta atenção, de 6 minutos até 8 minutos, o carro está com velocidade zero. Se o carro está com velocidade zero, de 6 a 8 minutos, de 6 para 7, 1 minuto, de 7 para 8, mais 1 minuto. Quer dizer, então, que o meu veículo ficou parado por 2 minutos. Ou seja, o nosso gabarito vai ser a alternativa C de cachorrinho. Olha só, nossa resposta, letra C de cachorrinho. Queridos, algumas pessoas fazem confusão nesse exercício. Cuidado. O aluno analisa sim. Ah, Tiago, eu pensei que aqui a velocidade é nula. Não, querido, aqui a velocidade é constante. Aqui cresceu, aqui decresceu. Aqui é constante. Tem velocidade. O carro não está parado. Quer dizer que a velocidade é o quê? Constante. Lá na física você usa isso em movimento uniforme. Aqui também a velocidade é constante. Só que como a velocidade é zero, aqui de fato ele está parado. Aí tem gente que pega aqui 1 minuto, mais 1 minuto, mais 2 minutos, 4 minutos e marca o gabarito letra A. Querido, vai levar aquele elemento da tabela periódica FE 2656, conhecido como ferro. O gabarito é letra C. A gente tem que prestar atenção nos mínimos detalhes desse gráfico. Queridos, tranquilo, né? Molezinha, fácil. Não precisei fazer conta, eu precisei interpretar o gráfico. Isso é muito importante para os vestibulares. Fica a dica, presta atenção. Queridos, mais um exercício para a gente analisar, esse aqui da Fundação Getúlio Vargas. Ele é muito interessante também. Olha só, a média mínima para um aluno ser aprovado em certa disciplina de uma escola é 6.
que quer dizer média mínima? Que no mínimo eu tenho que ter 6 pontos. Eu posso ter média maior do que 6, mas no mínimo 6 pontos. Se eu tenho de 6 para mais, o Titi vai estar aprovado. É isso que está dizendo o texto. A distribuição de frequências das médias dos alunos de uma classe nessa disciplina é dada a seguir. Bom, querido, repara, eu tenho aqui a média no eixo X, média 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E no eixo Y eu tenho o número de alunos em cada situação. Por exemplo, quantos alunos tiveram média 5? Eu vou lá na média 5, quantos alunos? O gráfico cresceu até o 6, olha lá, 6. Então, eu tenho 6 alunos com média 5. Aqui eu tenho 3 alunos com média 2, 4 alunos com média 3. Hipotético, eu tenho 15 alunos com média 6. 9 alunos com média 7, 6 alunos com média 8 e 3 alunos com média 9. O que o exercício quer? O exercício quer saber a porcentagem dos alunos aprovados. Bom, vou grifar isso aqui para a gente. Eu quero saber a porcentagem, valor percentual, dos alunos que foram aprovados. Mas qual é a condição para que ele seja aprovado? A média mínima para ser aprovado é 6. Então, como eu tenho que ter no mínimo 6 pontos, eu posso ter média 6, média 7, média 8 ou média 9. São essas médias aqui que me interessam. As médias 6, 7, 8 e 9. Ou seja, eu tenho que pegar esses valores aqui, ó, 15, 9, 6 e 3, que são o número de alunos que foram aprovados. Então, vamos pensar com o Titi. Quantos alunos que foram aprovados? 15, mais 9, mais 6, mais 3, que vai me dar 33 alunos. Então, quer dizer que eu tenho 33 alunos que foram aprovados. Agora, qual é o total de alunos? Eu não quero saber porcentagem, eu tenho que saber o total. Do lado de cá, eu tenho 33 alunos. E do lado de cá, vamos somar aqui, ó, 3 mais 4 mais 4 mais 6. Se eu fizer essa continha aqui, aqui eu vou ter 17 alunos. Confere comigo aqui, ó. 6, 4, 4 e 3. 17 alunos. Como eu quero a média de aprovados, eu tenho 33 aprovados com 17 não aprovados, no total eu tenho 50 alunos, que é 33 mais 17. Como eu aprovei 33 alunos em 50, se eu multiplicar tudo por 2, isso equivale a 66 alunos em 100. Ou seja, eu passei 66% dos meus alunos. Por isso que o nosso gabarito vai ser a alternativa letra E de escola. Senhores, gabarito letra E de escola. Repara que no exercício 1 e no exercício 2, o Thiago não precisou usar muita coisa de conta. Eu precisei usar interpretações gráficas. Lógico que um bastou olhar onde a velocidade é 0. No outro, eu precisei fazer uma continha básica de porcentagem, regra de 3, não importa. A análise gráfica é fácil. Você não pode errar exercício de interpretação gráfica. Queridos, esta é para a gente a nossa parte de revisão da nossa primeira aula, que é a parte de gráficos e tabelas. A partir de agora, a gente vai para os conceitos de estatística, onde o nosso objetivo é estudar o que nós chamamos de medidas de tendência central. Queridos, primeiramente, o que de fato é a estatística? Querido, a estatística é um raminho da matemática, uma parte da matemática. Hoje já existe até o curso separado, tá bom? Mas não deixou de estar ligado à matemática, que estuda a coleta, organização e a interpretação dos dados coletados em uma pesquisa. Ou seja, a estatística é a parte da ciência responsável pela coleta, organização e interpretação de dados experimentais e pela extrapolação dos resultados da amostra para a população. Ou seja, eu faço uma coleta de dados, organizo esses dados, interpreto e apresento para a população os resultados. É óbvio que a população tem que analisar esses dados, tem que entender esses dados. Mas a estatística trabalha com essa parte de organizar e interpretar dados que foram coletados anteriormente. A estatística é dividida em 3 pedacinhos.
A última é você interpretar esses dados e convencer as pessoas desses dados estatísticos. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender dentro da estatística é a diferença entre população e amostra. Olha só, quando a gente faz uma pesquisa, eu tenho que saber qual é o público-alvo da minha pesquisa. Por exemplo, se eu vou fazer uma pesquisa numa escola, onde o meu objetivo é coletar resultados dos alunos do ensino médio, a minha população são todos os alunos do ensino médio. Desta escola ou de uma determinada cidade, primeiro eu tenho que definir quem é a minha população, os alunos que estão no ensino médio. Quando eu vou lá fazer a pesquisa, a gente não avisa, olha, estou indo aí fazer pesquisa. Não, velho. A gente chega lá e faz a pesquisa. Ou seja, quem estiver lá naquele exato momento vai assistir a minha explicação sobre a pesquisa e vai responder a um questionário, a algumas perguntas que serão feitas. Ou seja, essas pessoas terão os dados coletados como amostra. A amostra é parte da população, porém é a parte da população que foi o quê? Pesquisada, que respondeu à pesquisa. Então, população, público-alvo, amostra, parte desse público-alvo que teve os dados o quê? Coletados. Eu sempre costumo falar muito dentro da sala de aula. Quando a nossa população é muito grande, a minha amostra pode ser pequena. A porcentagem amostral pode ser pequena. Por quê? Porque eu não consigo entrevistar todo mundo. É o que acontece, por exemplo, em pesquisas eleitorais para presidente. A gente entrevista 4.000, 5.000 pessoas e eu chego num percentual amostral suficiente de uma população absurdamente grande, 210 milhões de pessoas, ou vamos colocar 155 milhões de eleitores. Agora, isso acontece de forma contrária quando a minha população é pequena. Se eu vou pesquisar apenas os alunos da escola a minha população é pequena. O ideal é que o percentual amostral seja grande, de preferência toda a população. Beleza? Mas se você fizer um curso de estatística, você vai aprender, de fato, medir qual é a parte amostral que vai tornar a sua pesquisa, digamos assim, verdadeira. Beleza? Aqui não é o nosso objetivo, é apenas um comentário. Bom, já sei o que é estatística, já sei a diferença entre população e amostra. Agora, quando eu vou fazer uma pesquisa, eu tenho que entender a diferença das variáveis que eu estou pesquisando. Existem variáveis que são chamadas variáveis quantitativas, que são aquelas que medem quantidade. A idade da pessoa, a altura, o preço de um determinado, quantas pessoas preferem o produto A ou o produto B. São variáveis quantitativas. E existem outros tipos de variáveis. O que o Thiago vai denominar agora são as variáveis que nós vamos chamar de qualitativas. São aquelas que apresentam uma qualidade do indivíduo. Geralmente, eu posso até separar isso em categoria. Por exemplo, sexo, masculino ou feminino. Thiago, mas isso é qualidade? Não, é uma categoria. Eu estou separando por indivíduo. Nível de escolaridade, fundamental, médio ou superior, isso é qualitativo. Eu estou trabalhando com dados qualitativos. Então, eu sempre tenho que entender se a pesquisa envolve medidas variáveis quantitativas ou medidas ou variáveis qualitativas. Por quê? Porque são coisas diferentes. Beleza? Bom, o mais importante é você saber fazer a pesquisa. População, amostra, quais os tipos de variáveis que eu vou trabalhar. Agora, para a gente organizar os dados, eu preciso saber o conceito de frequência. Querido, na estatística, basicamente, nós temos 3 tipos de frequência. A primeira frequência, que pode ser o conceito simples de frequência, é o conceito de frequência absoluta. A frequência absoluta é o número de repetições que existem em uma série de dados em uma observação. Querido, a frequência absoluta indica o valor exato que o dado aparece na pesquisa. Por exemplo, o Thiago vai perguntar quantos alunos têm 17 anos. 12 alunos levantaram a mão. Eu, professor, eu, professor. Quer dizer que 12 alunos têm 17 anos. O dado 17 vai aparecer na pesquisa 12 vezes. Isso vai me levar a concluir que a frequência do dado 17 é 12, porque ele repetiu 12 vezes. É um valor exato, absoluto. Eu sei a quantidade exata naquele determinado
valor, ou, perdão, daquela determinada frequência de dados. Agora, querido, o segundo tipo de frequência é chamado de frequência relativa. Querido, de novo, o Thiago fez uma pesquisa e perguntou, gente, quantas pessoas têm 18 anos? Algumas pessoas levantaram, eu, professor, eu, professor. Querido, eu contei, porém eu apresentei para você o dado não de forma exata, não de forma absoluta. Digamos que 5 pessoas levantaram a mão. Opa, 18 anos tem 5 pessoas, frequência absoluta. Se eu converter isso para percentual, eu vou falar, por exemplo, que 6% das pessoas têm 18 anos. Você sabe quantas são? Não, você não sabe quantas exatas. Você sabe um percentual. Então, a diferença entre frequência absoluta e frequência relativa é isso. Frequência absoluta é o valor exato. Frequência relativa é definida como a razão, ou seja, percentual. Beleza? Então, a frequência relativa é definida como a razão entre a frequência absoluta e o número total de observações que eu tenho. Então, se eu falar que 20% dos alunos tiraram nota 8 na prova, você não sabe quantos alunos. Você sabe um percentual. Eu estou trabalhando com uma frequência relativa nos dados. Isso é muito importante. O nosso último item de frequência é o conceito de frequência acumulada. Desculpa que eu entrei com 8 de moda aqui antes da hora. Querido, o que é frequência acumulada? Até essa semana, algumas pessoas me perguntaram, Thiago, eu não estou conseguindo fazer exercício de frequência acumulada. Querido, a frequência acumulada é aquela frequência que apresenta uma soma de todas as frequências anteriores. Então, geralmente, é aquele tipo de frequência quando eu trabalho com intervalos. Por exemplo, eu vou distribuir uma prova. Aí eu pergunto, gente, quem tirou menos de 6? Um monte de gente levantou a mão. Aí eu pergunto de novo, gente, quem tirou menos de 8? Um monte de gente vai levantar a mão. Mas quem levantou a mão antes de 6 também vai levantar a mão, né, em menos de 8. Por quê? Menor que 8, menor que 6. Quem respondeu menor que 6 também vai responder o quê? Menor que 8. Quer dizer que o dado dessa pessoa vai ser contado mais de uma vez. Nesse caso, está sendo contado 2 vezes. Então, essa frequência está acumulando. Se eu perceber que a frequência está aumentando até atingir o total, eu estou trabalhando com exercício de frequência o quê? Acumulada. E para acertar os exercícios de estatística, a gente vai ver isso na nossa próxima aula, envolvendo frequência acumulada, eu vou ter que tirar essa acumulação. Porque senão vai dar merda. E a gente não quer que dê merda, a gente quer que seja feliz. E para você ser feliz, você tem que tirar essa acumulação da pesquisa, senão vai dar merda. Beleza, queridos? Então, frequência acumulada é diferente. Ela representa a soma de todas as frequências até aquele determinado ponto, até aquele determinado parâmetro de conjunto de dados. Isso é muito importante para a gente. Agora sim, item 8, moda. Querido, na estatística nós temos basicamente 3 medidas de tendência central. Quais são, professor? Primeiro, a moda. A moda é aquele dado que mais aparece na pesquisa. Estar na moda, você está vendo muito. É chamado de moda o dado mais frequente, ou seja, aquele que mais aparece em um conjunto de dados, em uma pesquisa. É óbvio, querido, que essa pesquisa ela pode ser modal, bimodal ou multimodal. E também pode ser amodal. O que é uma pesquisa modal? Modal é aquela que apresenta uma única moda, ou seja, um único dado que apresenta a maior repetição. Ela vai ser bimodal quando eu tenho 2 dados com a maior repetição. Ela pode ser trimodal, mas aí o Thiago já não gosta. Trimodal já é zona. Aí é melhor você chamar de multimodal. É uma pesquisa que apresenta várias modas. E existem também pesquisas que são chamadas de pesquisa amodal. Ou seja, não apresenta uma moda muito bem definida. É o caso da multimodal ou amodal. Multimodal é zona, é um monte de gente estando na moda, é um monte de dados sendo a moda. Então é melhor você considerar essa pesquisa como uma pesquisa o quê? Amodal. O Thiago gosta de considerar pesquisas modais, bimodais e, no máximo,
trimodal. A partir daí, é melhor você falar que ela é multimodal e também considerar como uma pesquisa amodal, sem uma moda bem definida. Beleza, queridos? Tranquilo? O conceito de moda é só olhar lá no gráfico, na tabela, aquele dado que mais se repete. É simples e objetivo como está aí. Bom, a segunda medida de tendência central e muito importante para o Enem, geralmente cai duas questõezinhas lá, é chamada de mediana. Querido, primeiramente, a mediana de uma pesquisa é aquela que apresenta o dado, perdão, a posição central da pesquisa. Porém, eu tenho que analisar a mediana se os dados forem colocados em ordem. Não importa se é crescente ou se é decrescente. Aqui na matemática a gente usa em rol. Eu tenho que colocar os dados em rol, em ordem. Agora, quando eu coloco os meus dados em ordem, crescente ou decrescente, a mediana será aquela que está ocupando a posição central da lista. Aí nós temos uma observação. Geralmente, uma quantidade de termos ímpar vai ter um termo central específico, o que não acontece com uma quantidade de termos par, porque eu não terei uma medida, eu terei duas medidas e eu tenho que fazer a média entre elas. Nós vamos ver isso. Mas para você entender o conceito, presta atenção. Querido, aqui nós temos uma imagem onde eu tenho 7 alturas, 133, 135, 137, 138, 140, 142 e 145. Repara que esses dados aqui já estão em ordem, correto ou não? Então eu coloquei em ordem, olha, ela já está em ordem, do menor para o maior. O que acontece, queridos? Repara que nesses 7 dados, eu tenho 7 dados, 7 termos, o termo central é esse aqui, ó, é o quarto termo. Por quê? Porque ele vai dividir a pesquisa em duas partes iguais. Digamos que eu tenho 3 pessoas abaixo dele e tenho 3 pessoas acima dele. Quer dizer que ele é o dado central. Se ele é o dado central, ele é a minha mediana. A mediana vai ser 138 nessa pesquisa. Entendeu o que é mediana? É o dado central quando os dados são organizados em ordem crescente ou decrescente. Desde que eu coloque eles em ordem, em rol, se eu pegar o dado central, ele é chamado de mediana. Mas volto a repetir. Repara que aqui, quantos termos nós tínhamos? 7 termos. E repara que numa pesquisa de 7 termos, a mediana foi o x4, ou seja, o quarto termo. Como que eu sei que ele vai ser o x4? Eu tenho que entender um conceito de mediana mais matemático. Aí o Thiago traz para você essa ideia aqui. Eu preciso entender que existe uma mediana de numeração par e uma mediana de numeração ímpar, que era o caso anterior. Querido, vamos começar pelo caso anterior, que era a mediana de numeração ímpar. Quando eu tenho ímpar termos, a mediana de numeração ímpar vai ser o termo x e mais 1 dividido por 2. Por exemplo, eu não tinha 7 termos, então mediana de 7 termos, o i é 7. Correto? Mediana de 7 termos vai ser o x, 7 mais 1 dividido por 2. Repara, 7 mais 1, 8 dividido por 2, 4. Vai ser o x4. Ou seja, o quarto termo da minha distribuição em rol. Mediana de numeração ímpar, eu sempre uso x e mais 1 sobre 2. Por exemplo, eu tenho 15 termos. Quem que é a mediana de 15 termos? Eu teria que escrever que a mediana de 15 termos vai ser, olha para mim, 15 mais 1, 16, dividido por 2, 8. A mediana de 15 termos vai ser o oitavo termo da distribuição, ou seja, vai ser o x8. Entendeu o que eu faço quando a numeração é ímpar? Agora, pergunto, Tiago, e quando a numeração é par? Eu tenho um problema. Se eu tenho 4 números, hipotético, o A, o B, o C e o D, eu tenho 4 números. Coloquei em ordem, A, B, C, D. Quem é o central? Bom, não é quem, são quantos. Quantos são os centrais? Eu tenho 2 centrais, que é o B e o C. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esses 2 e fazer a média deles. Ou seja, eu vou somar um termo mais o outro e dividir por quanto? Por 2. Para você ficar claro, para você não ter dúvida nisso. Mediana de numeração termo,
de numeração par, você pega o x metade mais o x metade mais 1. Soma e divide por 2. Faz a média dos dois centrais. Por exemplo, eu tenho 10 termos. Quem que é a mediana de 10 termos, querido? A mediana de 10 termos vai ser o x metade, 10 dividido por 2, 5. Ou seja, vai ser o x5 mais o x metade mais 1. 5 mais 1 vai me dar 6, mais o x6. Então, eu pego o quinto termo, o sexto termo, somo e divido por quanto? Por 2. Mediana de numeração par, eu vou ter dois centrais. Tem que fazer a média. Ou seja, xp sobre 2 mais xp sobre 2 mais 1 dividido por 2. Tiago, isso é fórmula? Não, isso não é fórmula. Isso é uma relação que o Tiago apresenta para você guardar como que se calcula a mediana de numeração par termos e uma mediana de numeração de ímpar termos. Beleza? Então, guarde isso aí que você vai precisar e nós vamos usar na nossa aulinha de exercícios de estatística. Isso é muito importante para a gente. Então, nós já sabemos, de fato, o que é moda, aquilo que mais aparece na pesquisa, e o que é mediana. O termo central da distribuição quando os dados são organizados em ordem ou colocados em rol. Beleza? A última medida de tendência central que é muito importante para a gente é o conceito de média. Querido, na estatística, a única média que a gente usa é a média aritmética. Não importa se ela é a média aritmética simples ou se ela é a média aritmética ponderada. Beleza? Ponderada é aquela que tem uma repetição de termos. Nós vamos usar ela também. Mas, por enquanto, eu preciso apenas do conceito de média. Querido, a média é calculada somando-se todos os valores de um conjunto de dados e dividindo-se pelo número de elementos deste conjunto. Vou repetir. A média vai ser calculada somando-se todos os valores de um conjunto de dados e dividindo essa soma pelo número de elementos do conjunto. Nós aprendemos aqui a representar a média como x1 mais x2 mais x3 mais reticências mais xn dividido por n. Ou seja, se eu somo 5 termos, vai do x1 até o x5, divido por 5. Se eu somo 8 termos, eu vou somar do x1 até o x8. Vou dividir por 8. Se eu tenho n termos, eu vou somar do x1 ao xn e vou dividir por quanto? Por n. A razão, a divisão entre esta soma pela quantidade de termos me dá o que nós chamamos de média. E essa média o Tiago vai representar por x barrinha ou m maiúsculo, média aritmética. Existe uma outra representação para essa média. Essa média ela pode ser representada pelo somatório de 1 a n de todo o termo xi dividido por n. Ou seja, eu somo todos os termos xi. O i vai variar de 1 a n, ou seja, x1, x2, x3 até o meu xn. Somo todo xi e divido por n, onde esse n representa a quantidade de termos. O Tiago gosta muito de usar essa segunda aqui para abreviar alguns exercícios, em vez de ficar representando da primeira forma. Mas, no fundo, é a mesma coisa. Você não precisa se preocupar em relação a esse conceito de média, se vai usar a primeira ou a segunda forma. Beleza? Queridos, só deixando claro para você aqui, na estatística eu só vou usar o conceito de média aritmética. Nesse slide que o Tiago está colocando para você, eu estou colocando o conceito de média aritmética simples. Mas eu também poderia ter colocado na forma de média aritmética ponderada, que é aquela onde um dado aparece mais de uma vez. A gente usa o F de frequência ou o P de peso. Mas isso eu vou deixar para apresentar para você na nossa próxima aula. Beleza, queridos? Essa aulinha termina aqui. Na próxima aulinha e última de estatística, o Tiago volta com alguns exercícios e vamos trabalhar também os conceitos de medidas de dispersão. Desvio, desvio médio, variância e desvio padrão. Beleza? Queridos, bons estudos e não se esqueça, assunto importante necessita de um grande estudo. Devore, escute quantas vezes for preciso. A matéria é fácil, mas a gente tem que saber esses conceitos, beleza? Beijinhos, até daqui a pouco a gente está voltando. Fiquem com Deus.
Bye, bye.